Bom dia, criançada! Tudo bem com vocês? Quero dizer que estou com muita saudade de vocês e que eu e a tia Alessia combinamos de cada domingo postar uma história diferente para que vocês não se esqueçam das histórias bíblicas que a gente conta nos domingos, né? Que vocês compartilhem também essas histórias para que vocês possam sentir o amor de Deus aí pertinho de vocês e compartilhar com todos também, tá bom? E para começar, hoje eu quero falar de um assunto que eu tenho certeza que todos vocês gostam. Super-heróis. Falem aí comigo. Super-heróis. Quem aqui é fã do Capitão América? Muitos de vocês, né? Ou será que vocês são fã da Mulher Maravilha? Eu gosto muito da Mulher Maravilha. Esses heróis, entre outros, né, super-heróis aí, Hulk, muitos outros heróis, eles têm uma coisa em comum, não tem? Eles têm muita força. E cada um deles tem força que vem de algum lugar, não é? Uns têm poder de trovões, outros têm super raios, outros têm poder nos braços, né? E assim vai, outros têm poder de fogo, de água, cada herói tem um tipo de força. Vocês sabiam que na Bíblia também conta a história de muitos heróis? Vocês sabiam, crianças? E hoje a tia Raika separou a história de um herói que eu tenho certeza que vocês podem até ter escutado falar nele. Mas hoje eu vou contar a história desse herói. Lá em Israel havia um casal, um homem chamado Manoá. Manoá, ele tinha muito desejo de ter filhos, mas a esposa dele não poderia ter filhos. Manoá orava ao Senhor, pedindo filhos. Um dia, um anjo do Senhor veio até Manoá e disse para a mulher dele que ela ficaria grávida, que ela teria um filho. Olha só, gente, Deus tem todo o poder, né? Então ele poderia sim dar um filho para essa mulher que não poderia ter filhos. Mas o anjo veio para avisar como seria essa criança. Olha só que privilégio, né? Então o anjo veio, falou com a esposa de Manoá e disse que esse menino, que ele seria nazireu. O que significava? Significava que essa pessoa, que essa criança seria uma pessoa separada por Deus, que ela serviria a Deus e faria a vontade de Deus na terra. Que esse menino não poderia comer carne imunda e ele também não poderia beber vinho, coisas fortes, bebidas fortes. E tinha mais uma condição. Esse menino também não poderia cortar os cabelos, não passaria faca nos cabelos dele. E aí o Manoá aceitou e a esposa também. Passado algum tempo, essa criança nasceu. Gente, o tempo passou. E Sansão se tornou o homem mais forte de Israel. Ele tinha mais músculos do que talvez o Capitão América, mais músculos do que talvez o Homem de Ferro. Ele era muito forte, gente, muito, muito forte. E, como cumprimento, não podia cortar os cabelos dele. E aí, olha só. Sansão, ele realizava muitas coisas que homem nenhum jamais fez naquele meio lá no povo de Israel. Ele fazia umas coisas, gente, uma vez apareceu um leão na frente de Sansão. Sabe o que na Bíblia conta? Que Sansão, com a força dos braços dele, pegou o leão e despedaçou assim, ó, o leão, para se defender do leão e defender a família dele. Despedaçou e jogou o leão, né? E deixou o leão lá morto. O leão não deu nem um arranhãozinho nele, de tão forte que ele é. Quando tinha as batalhas, Sansão, ele matava todos os inimigos. E principalmente um povo que era inimigo dos israelitas, os filisteus. Vocês já devem lembrar dos filisteus, né? Que Davi derrubou o gigante era um filisteu. Então, os filisteus eram inimigos do povo de Israel. E sempre que eles tinham oportunidade, eles iam lá e atacavam o povo de Israel. E Deus tinha que levantar pessoas para defender esse povo.
Sansão foi uma dessas pessoas que Deus levantou para defender o povo de Israel. E aí, em alguns momentos, Sansão começou a desobedecer a Deus, procurando mulheres, se apaixonar por mulheres que eram do povo inimigo do povo de Israel. Um dia, ele conheceu, sabe quem? Ele conheceu, numa terra de Tinade, chamada Tinade, ele conheceu uma donzela, uma moça chamada Dalila. Dalila era bonita, charmosa, como vocês podem ver, mas era do povo inimigo. Mas Sansão se apaixonou por Dalila, ficou tão encantado que ele nem ligou que a Dalila era do povo inimigo. Um dia, enquanto Dalila estava sozinha, os inimigos de Sansão, os filisteus, eles vieram no ouvido de Dalila e falaram assim: descubra qual é o segredo da força de Sansão para que a gente destrua eles. E em troca, nós vamos te dar muito dinheiro. Será que Dalila aceitou receber dinheiro em troca da traição de Sansão? Será? Um dia, enquanto Sansão dormia, Dalila fazia carinho nele e dizia: qual o segredo da sua força? Por 3 vezes, Sansão contou mentirinhas, não contou a verdade, exatamente a verdade. Dessas 3 vezes, a Dalila contou para o povo inimigo, contou para os filisteus. E aí ela chamava assim: acorda, acorda, os filisteus vieram aqui, vieram te pegar. Imediatamente Sansão levantava e vencia os filisteus, por 3 vezes, né? Mas um dia Dalila, ela fez assim, ela chorou tanto, ela dizia: ai, Sansão, você nem me ama, você não me conta a verdade, você não me conta o segredo da sua força. Ela encheu tanto, mas encheu tanto a cabeça de Sansão que ele não aguentou. Ele deixou ser levado pela mulher que ele amava. E aí, sabe o que ele falou? Gente, vocês não acreditam. Ele contou a verdade. Ele falou assim, que o segredo da força dele estava nos cabelos, que não poderia passar a faca. Que se cortasse os cabelos dele, ele seria um homem com a força de qualquer outro homem. Dalila fez Sansão adormecer. E enquanto ele tirava um soninho profundo nos braços da mulher que ele amava, o que aconteceu? Dalila, gente, olha que traição. Dalila pegou a tesoura e cortou as 7 tranças de Sansão. Olha só, gente, cortou mesmo, ela tirou as tranças dele. Que traição, olha só. E aí ela, mais uma vez, como nas outras vezes, ela gritou: acorda, Sansão, acorda, os filisteus vêm aqui para te prender. Quando Sansão levantou, ele percebeu que ele estava completamente sem força alguma. Deus havia se retirado de Sansão e ele perdeu as forças dele, porque quando ele ia nascer, Deus não falou que ele não poderia cortar o cabelo? O segredo da força dele era as tranças, que simbolizava a aliança de Sansão com Deus. Cortaram as tranças e toda a força dele foi embora. Dalila, então, chamou os filisteus e quando os filisteus apareceram, sabe o que aconteceu? Sansão estava sem nenhuma força e então os filisteus inimigos levaram Sansão aprisionados, furaram os olhos de Sansão, deixaram ele cego e prenderam ele e levaram Sansão para uma prisão. Durante muito tempo, Sansão foi prisioneiro dos filisteus. E os filisteus riam muito de Sansão.
e falavam: viram só, nós conseguimos, pegamos o nosso inimigo, ele matava os nossos homens, mas agora ele é um fracote, ele não tem mais força nenhuma. E aí um dia eles fizeram uma festa, os filisteus programaram uma festa muito, muito grande, com milhares de pessoas, mulheres e os homens das leis, os grandes homens das leis estavam lá. E eles queriam fazer essa festa em oferta a um Deus que não era o Deus de Sansão, que não era o Deus de Israel. Eles eram devotos a outros deuses, deuses de mentira, que não eram de verdade. E aí o que eles fizeram? Eles deram uma festa, e nessa festa eles iriam matar Sansão, eles iam sacrificar Sansão e oferecer a esse Deus que não era de verdade, né? Eles iam oferecer ao Deus deles. Pediram para trazer Sansão. Sansão estava tão machucado, tão machucado, tão machucado e ferido, e também não conseguia enxergar porque furaram os olhos dele. Sansão, então, estava fraco, mas o tempo já tinha se passado e o cabelo dele estava crescendo de novo. E sabe o que aconteceu? Colocaram ele entre dois pilares bem grandes, e lá eles iriam matar Sansão. Eles iriam matar. E aí todos riam: olha lá, esse era o homem forte que matava milhares e milhares de homens. Agora não consegue nem se defender. Vamos matar ele e todos verão que o Deus de Sansão não é Deus de verdade. Eles começaram a falar tantas coisas feias, tantas coisas feias. Sansão ali não tinha outra saída, ele não tinha o que fazer, ele já não era mais tão forte. Sansão abaixou a cabeça e orou ao Senhor. Ele abaixou a cabeça e ele orou ao Senhor. Ele disse assim: ó Senhor, Deus de Israel, me dá forças mais uma vez para que eu vença os meus inimigos e o teu nome seja glorificado. Ele pediu forças para Deus naquele momento. Ele falou: que eu seja forte, pelo menos mais uma vez. Sansão começou a empurrar de um lado e do outro os dois pilares em que ele estava no meio. Empurrou, empurrou, empurrou. Aqueles pilares eram muito, muito, muito grandes. Ele começou a empurrar com tanta força, e ele disse assim: que morra eu e todos os meus inimigos. E aí ele começou a empurrar, empurrar, e com muita força, Deus novamente deu todo o poder de volta para Sansão. Deus ouviu a oração de Sansão, deu forças para ele novamente. E ele fez tanta força que ele derrubou os pilares, derrubou tudo que tinha, toda a parte de cima, todos os pilares caíram, todos eles caíram em cima dos filisteus que estavam lá naquele lugar. E naquele dia, Sansão matou mais filisteus do que ele tinha matado em toda a vida dele. Ele destruiu os seus inimigos. Passado algum tempo, os irmãos de Sansão foram... Bom, essa foi a história, então, de Sansão. E vocês ouviram um pouquinho sobre como Sansão perdeu as suas forças. Então, quero agradecer por vocês estarem nos assistindo. E quero relembrar o versículo, tá bom? Quando vocês pensarem que não tem mais forças, quando vocês pensarem: eu não aguento mais, eu não consigo, saiba que a força de Deus vem na hora certa, tá bom? Vamos falar o nosso versículo aqui. Salmos 28:7 diz assim: o Senhor é a minha força. Salmos 28:7. Então, quando você pensar que você está fraquinho, perdendo suas forças, lembre-se, ore ao Senhor, assim como Sansão fez, e ele te dará forças novamente. Amém, crianças? Fechem os olhinhos, a tia Raica vai orar por vocês, tá bom? Vamos lá.
Senhor nosso Deus, muito obrigada, Senhor, por mais essa história. Obrigada, Pai, pela vida da Alessia, obrigada pela minha vida, obrigada pela vida de cada pequenino que nos assiste. Que essa mensagem tenha entrado no coração e que permaneça, Senhor, que quando eles pensarem que estão fraquinhos, eles venham orar, pedir forças ao Senhor, e o Senhor, ó Pai, levantará eles, assim como o Senhor fez com Sansão. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus, amém. Criançada, bom domingo a todos, um super beijo, mais uma vez estou morrendo de saudade, espero que logo, logo possamos estar juntinhos de novo, tá bom? Beijo!